capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amém? Por isso, não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Vamos ler de novo o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que tem isso a dizer para nós? Tudo. Sempre tem duas interpretações que tem aqui, que Deus, está preparando alguma coisa que é depois da terra. É depois que nós morrermos, que é o que nós não vemos. Mas hoje eu quero me apegar na outra, que está ligado ao que vai ser aqui mesmo, aqui na terra. Coisas que não se veem e coisas que se veem. O ser humano hoje em dia está muito ligado às coisas da terra. Cristãos, não cristãos, nós estamos ligados com coisas terrenas, muito mais do que nós deveríamos estar. E isso está causando muita confusão. Porque o que Deus nos prepara para nós, às vezes não vem de imediato. E a solução que nós queremos, nós queremos uma solução imediata. Deus nos quer sempre nos preparar para o futuro. Um pouquinho de cada vez, às vezes quebrantando tudo, mas sempre no futuro. Nunca se importando com a nossa aparência ou com o nosso exterior ali fora, que nós acabamos de ler no versículo anterior. Deus não está preocupado como nós nos aparecemos ou como nós parecemos para os outros lá de fora. Ele quer que o nosso interior esteja bom. Ele quer que o nosso interior esteja ligado com Ele e esteja certo, na presença dEle. Por isso que Ele diz, mesmo que o nosso exterior se quebre, que nós soframos tristeza. Em outras palavras, Ele está dizendo que nesse mundo nós vamos ter tristeza, nós vamos sofrer tribulações, nós vamos ter angústia, mas é para suportar, porque nada mais é do que um ensinamento dEle para com nós. Ele está nos testando, Ele está nos aprovando. Como é que Ele pode dar um selo de aprovação para nós quando chegarmos no céu, quando realmente encontrarmos Ele, se nós não passarmos por nada? Como é que Ele vai dar um selo de aprovação se nós nem fizemos um teste? Para passar na prova de um colégio ou de alguma coisa, nós não precisamos fazer um teste? Para realmente ver se nós passamos, se nós realmente conhecemos? Com Deus é a mesma coisa. Deus quer nos testar, Ele quer ver se realmente nós somos fiéis com Ele. Isso está nessa palavra. Só que nós, como eu estava falando, o ser humano está muito apegado a coisas terrenas. E ele quer aquela solução imediata. Parece que se não enxerga alguma coisa, não tem valor. E é o que muitos estão fazendo ali. Eles estão fazendo o quê? Estão fazendo que as pessoas enxerguem coisas. Mas como assim enxerguem coisas? Estão fazendo o culto para Deus, que seria algo santo, algo verdadeiro, algo muito simples que o Jesus nos ensinou. Ele disse que nem mais incenso, o nosso incenso seria nossas orações e nossos louvores. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós teremos que transformar a casa de Deus em show, em espetáculo. Porque se não tiver uma casa de Deus, uma casa de oração de que tenha luzes correndo, que tenha fumaça, que toquem berrantes, que saiam com bandeiras, que tenham danças. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas vejam alguma coisa. E isso só traz um alívio
momentâneo. Mas como assim? Eu ando muito em volta, converso com clientes, converso com bastantes pessoas porque é meu serviço. Então, como eu tenho que projetar móveis, então, para ter uma ideia, às vezes eu levo 4, 5 horas para projetar um apartamento para uma pessoa. Então, você fica 4, 5 horas falando e muitas vezes dessas pessoas são crentes. E uma coisa que eu percebo quando elas falam, elas não conseguem contar que elas tiveram uma experiência com Deus. É uma coisa muito triste que está acontecendo. Porque elas não contam, por exemplo, lá na igreja aconteceu isso, lá ouvi aquela outra pessoa fazer aquilo, lá aconteceu aquilo. Tá, e contigo, o que aconteceu? Por que com você não acontece e só acontece com os outros? Porque as pessoas estão preocupadas e só quererem verem as coisas. E deixaram aquelas que elas não veem de lado. E o que é que não se vê? O Espírito Santo de Deus. Nós não vemos o Espírito Santo de Deus, mas nós o sentimos. As pessoas estão deixando esse lado, essa parte de lado. Elas estão procurando coisas mediáticas, coisas que resolvam. Mas eu sempre disse, e sempre gosto de falar, que o nosso Deus vai operando devagar. Ele tem a cura para aquele dia, sim, ele faz isso. O próprio Jesus fez isso. Ele curou milagres, ele operou, ele curou o cego, foi na hora. Mas os ensinamentos de Jesus, tanto as parábolas quanto o sermão no monte, foram sermões para uma vida. Foram ensinamentos para aquelas pessoas terem durante toda a sua vida. Ele conduziu as pessoas para que elas caminhassem durante toda a vida. Não só sobre um pedaço, ou só um pedaço de tempo, ou uma fração da sua vida. Ele trouxe ensinamentos, passou para seus apóstolos, para os seus discípulos, para as pessoas que estavam perto, para que elas pudessem trilhar o caminho durante toda a sua vida. Os ensinamentos deles não eram só para uma fração, era para toda a vida. E é isso que nós estamos perdendo agora. Porque quem é que faz uma coisa imediata assim, que quer trazer benefício para as pessoas de maneira imediata, que elas veem é o diabo. Mas como assim? Sim, é o diabo que faz essas coisas. Em terreiros de umbanda, em qualquer outra coisa, é ali que acontece imediato. Por que as pessoas estão procurando esses lugares? Porque elas gostam de ver. Porque quando você vai num terreiro ou pede alguma coisa, você primeiro tem que pagar. E depois o que eles fazem para tu ver que eles estão fazendo uma coisa? Tu não vê nas esquinas, tu não vê lá frango, galinha, pipoca, milho, uísque, sabe sei lá mais o quê? Parece que elas têm que ver. E o diabo sabe que as pessoas querem as coisas do imediato. E o que ele faz? Ele vai lá e dá. As pessoas pedem, eu quero ajuda para vender mais. O diabo vai lá e dá. Ele não está nem aí, ele pega e dá. Quero conseguir um namorado, quero conseguir uma esposa, estou com um problema. O que ele faz? Ele vai lá e dá. Porque ele sabe que lá na frente, por causa disso, você vai se perder a sua alma. Porque Deus, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, primeiro, Deus vai analisar se realmente é o que nós precisamos. Pedir dinheiro, pedir carro, pedir casa, Ele dá? Sim, Ele dá. Mas primeira coisa, Ele vai ver se realmente nós precisamos. E segunda, Ele vai ver se realmente nós temos condições de manter aquilo que Ele está nos dando. Porque depois que Ele nos dá alguma coisa, Ele não quer que nós jogamos ela fora ou que nós percamos. Porque agora entra na segunda coisa que as pessoas estão deixando de lado. Vou aproveitar esse gancho. As pessoas não estão querendo só essas coisas banais, essas coisas rápidas, porque para você ter aquelas coisas que você não vê, as coisas que você não enxerga, você tem que assumir uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é com uma algema simbolizando alguma coisa em cima do altar, ou um berrante, ou um lencinho perfumado, ou uma vassoura que varre para fora a impureza. Essa responsabilidade é com Jesus. No momento em que nós aceitamos Jesus, nós temos uma tremenda responsabilidade.
que é levar a palavra de Deus adiante e nós sermos o espelho de Jesus. Essa é uma grande responsabilidade. Por isso que Deus, quando nos dá alguma coisa, Ele tem certeza que nós vamos cuidar daquilo e nós vamos saber o que fazer com isso. Porque Ele não quer que o seu nome seja envergonhado. E muitas vezes nós dizemos, mas aquela pessoa está envergonhando o Evangelho. Mas será que realmente aquela pessoa tem Jesus no coração? Tem o Espírito Santo de Deus? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, ela não envergonha o Evangelho. Essa é a segunda parte que eu falo do que não vem. Para você ter essas coisas que foi falada aqui, para você poder alcançar as coisas que não vêm, o que em outras palavras é? É você suportar uma tribulação, você suportar uma doença, só que por dentro você continuar feliz. É durante a sua tribulação, é durante o seu desespero, vir outras pessoas com problemas e você poder falar de Deus para elas. E dizer que Deus salva, Deus é amor e Jesus é a solução dela, mesmo você estando todo quebrado por fora. É isso, é tomar a responsabilidade. É isso você ter aquilo que os olhos não veem. É isso ter a bênção de Deus sobre as coisas. É isso que Deus quer. Só que isso as pessoas não querem. Porque as pessoas estão querendo o que elas veem. E o que é que elas veem? Querem ser um status social muito bom na sociedade, querem estar andando de carro novo. Não é pecado essas coisas, não, óbvio que não. O problema é que elas só enxergam isso. Elas não vêm para Deus querendo o Espírito de Deus, querendo serem amigas de Jesus, querendo procurar a sua salvação da sua alma. Elas só vêm para Cristo para poder ganhar essas coisas imediatas. O que os olhos veem, é isso que elas querem. Elas querem simplesmente a parte de dinheiro, mas não querem assumir a responsabilidade. E nesse momento, por isso que muitas pessoas hoje estão fracas e estão caindo nas fé. Muitas igrejas não estão mais pregando o Evangelho, acabam virando shows. Porque uma vez que se corrompe algum lugar dentro da igreja, corrompe parelho. Onde não tem, se num lugar não tem Espírito Santo de Deus, outra coisa vai tomar. A própria palavra de Deus diz isso. Só que onde há luz não há trevas. Também está escrito isso. E Deus nos ensina para nós termos responsabilidade. Jesus ensinou isso. E as pessoas cada vez mais estão perdidas. É por falta de conhecimento? Não, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Todo mundo pode ler. Não tem a Bíblia em casa, mas tem um celular, bota no Google lá que tem a Bíblia. A Bíblia é um livro gratuito, tá? Tem até em sites, está certinha ela, não tem nada de errado com ela lá. É como ela é para ser mesmo. Por que as pessoas não pegam isso? Porque elas não querem ter a responsabilidade. Porque elas sabem que no momento em que elas têm a responsabilidade de estar com Jesus, de estar com o Espírito Santo dentro delas, elas têm que obedecer à palavra de Deus. E a maioria das pessoas, do ser humano, tem o lado pecador que está falando mais alto. O lado carnal está falando mais alto que o lado espiritual. Porque o que nós queremos é o lado carnal. O ser humano sempre quer o seu lado carnal e está deixando o lado de Deus de lado. O que vem a ser isso? É realmente acreditar na palavra de Deus, seguir os seus ensinamentos, não ser levado, não querer ficar vendo lencinhos achando que é com isso que vai ganhar salvação, ou é porque lá não tem show, ou é porque aquele pregador não está saindo correndo, gritando de um lado para o outro que não tem o poder de Deus. Não é por isso. Não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo tem que estar no coração, ele não vai envergonhar. Muitas pessoas dizem, eu tenho medo do Espírito Santo, vai que ele vai me fazer alguma loucura. O Espírito Santo de Deus não vai fazer você passar vergonha. Ele nunca vai fazer isso. Jesus, por acaso, em algum momento da passagem dele, ele fez alguém passar vergonha? Ele nunca fez. Mesmo quando ele repreendia
os seus discípulos, que eles pisavam fora da bola, faziam uma errada aqui, uma errada ali, ele repreendia eles, mas ele nunca fez eles passarem vergonha. Geralmente, quando ele repreendia, ele estava a sós com eles, ele estava mais recluso, porque não pense que tinha pouca gente naquela época. E mesmo assim, Jesus nunca ensinou, sempre resolveu os problemas das pessoas, mas sempre pensando no futuro, nunca na hora. Ele resolvia o problema, a pessoa era cega, a pessoa era paralítica. Sim, ele resolvia. Mas ele dava um ensinamento para toda a vida. Mas como assim? Eu sempre gosto de, quando estudo, enfim, alguma outra coisa, eu gosto de ver como é que era a situação no lugar. Vocês têm, e muitos de nós, hoje em dia, nós temos uma visão errada de como era Jerusalém, ou de como eram os lugares por onde Jesus passou, porque nós acabamos nos ligando por filmes, e muitas vezes os filmes não retratam assim bem como era a situação da época. Por exemplo, vocês querem ver como Jesus se preocupava com o que não se via das pessoas com o que se via? Naquela época, que eu falei dos filmes, geralmente nós acabamos vendo um pouco mais nos filmes, eles acabam botando um pouquinho mais o lado romano, tá? O que seria uma cidade mais perto de Roma, não mais perto lá onde que é Israel, tá? Nós acabamos vendo umas casas espaçadas, umas pessoas mais longe uma da outra. Bom, Jerusalém em si, naquela época, tinha lá o seu grande tabernáculo lá no meio, lá o templo de adoração era enorme no meio. Da população de lá, tá? Tô falando lá de Jerusalém lá e toda Israel, não era que nem o povo romano, tá? Tudo bonitinho, tinha as ruas calçadinhas, tá? Esquecem isso. 80% era pobre, quase na parte de miserável. 2% eram ricos, em média, tá? De 1,2% a 2% eram ricos. E dentro desses ricos aqui, a maior parte deles eram os doutores da lei. Por isso que eles ficavam muito bravos com Jesus, lá os fariseus, tá? Porque eles sabiam que se seguissem Jesus, a mamata deles tinha cortado, tá? E os outros porcento, aí, os 18% ali, eram pequenos fazendeiros. 80% da população vivia quase na miséria. E Jerusalém, as casinhas eram umas casinhas quadradinhas, tá? Porque lá não chove, bom, até hoje também, tá? Não chove muito, tá? Então, eram umas casinhas quadradinhas e elas eram coladas uma na outra. Não tinha espaço para nada. Vocês pensam em uns aglomerados de casa colado uma na outra, tudo coladinho, quadradinho. E as pessoas, para se refrescarem, tá? Nessa aí elas levaram para se conhecer a história. Eu gosto de estudar essas coisas, tá? E eu gosto de passar esse conhecimento também. Aí você começa a entender por que Jesus falava certas coisas e por que na palavra de Deus tinha sobre certos assuntos. E essas pessoas usavam o telhado de cima da casa para dormir, tá? Pro lado de fora, porque elas conseguiam se refrescar um pouquinho mais. Tá? Isso aí vinha lá dos egípcios, tá? E fora isso, era uma cidade extremamente fedorenta. Ela não tinha saneamento, que nem tinha lá em Roma. Não tinha água, que nem tinha lá em Roma, tá? As pessoas, para terem ideia, as casas eram tão pequenas que tem até uma própria palavra de Deus que Jesus se reuniu dentro de uma casa e ele acendeu um lampião para iluminar a casa inteira. Só para vocês terem ideia de quão grande eram as casas. E Jesus estava ali no meio deles. Porque os sacerdotes não viviam no meio dessas pessoas. Os sacerdotes tinham umas casas separadas, tá? Eles tinham umas casas separadas onde tinha água corrente dentro delas. Então eles geralmente pegavam em nascentes de rios ou coisas do gênero. Aí sim, né? Aí está no topo. Por isso que Jesus tem aqui essa palavra escrita, que não é para nós se preocupar com o que nós vemos, e sim o que não se vê. Jesus sabia que naquela época não adiantava aquelas pessoas estarem bem vistas,
para a sociedade e dentro delas não habitar o Espírito de Deus. Dentro delas, elas não estarem fazendo o que realmente Jesus pedia, o que a palavra de Deus estava escrita na lei de Moisés. Eles transformaram isso para o seu bel prazer. E é muito o que estão fazendo hoje em dia. As pessoas estão tornando a casa de Deus um lugar para encontro, um lugar para ficar correndo de um lado para o outro, um lugar para fazer show, um lugar para, sei lá, tu tocar na banda e querer pegar as meninas que estão lá debaixo. É um lugar para qualquer coisa, um lugar para vender pastel, um lugar para vender cachorro-quente e menos entregar a palavra de Deus. E as pessoas estão caindo nisso porque elas enxergam isso, elas veem isso. Só que isso não provém de Deus. Era a mesma coisa naquela época. Olha só, 80% da população praticamente queria ser sacerdote ou queria ser aquilo. Porque os status sociais deles eram muito melhor. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem ideia por onde Jesus passava. Vocês fazem ideia que durante a manhã, tá, eles tinham uns pinicão e todas as suas necessidades eles simplesmente jogavam para fora da janela no meio da rua. Vocês têm ideia como que não era a cidade? O quão, digamos assim, que nós somos acostumados hoje, tudo limpinho, o quão nojento, o quão miserável não era aquele lugar. E Jesus caminhava com aquelas pessoas aí no meio. Às vezes nós olhamos e lemos a palavra de Deus aqui e não imaginamos como é que Jesus passou. Acham que eram ruas largas, cheio de palmeira, Jesus passando no meio. Na realidade não era essa. Se vocês se não acreditam, chega em casa e bota lá no Google, lá, escreve lá Jerusalém no Google e olha umas fotos de como é hoje. Cara, é um monte. Bento vai passar vergonha de subida e descida. É pior que Bento. Jerusalém. E Jesus estava lá no meio. Às vezes nós tentamos mudar um pouco a realidade e pensar das coisas serem diferentes, mas elas não são. Jesus caminhava lá no meio e não se importava. E olha o que nós estamos querendo hoje em dia. Estamos querendo ficar bem perante a sociedade. Querendo que Deus nos dê coisas porque nós ficamos bem com os outros lá de fora. Que todo mundo nos veja e vê que nós estamos bem, que nós somos saudáveis. Mas Jesus quer isso, que nós ficamos bem, saudáveis. Com certeza Jesus não quer mal para ninguém. Mas o que Ele mais nos quer é o nosso interior. O que Ele quer realmente é saber como nós somos por dentro. De quando nós tivermos alguma dificuldade, nós sabermos como enfrentar ela. Porque dificuldades vão vir. Vamos passar dificuldades? Vamos. E acreditem, no momento em que nós realmente pegarmos essa e queremos ter responsabilidade com Deus, seguir Ele, acredite, tudo o que o mundo puder ir contra você, ele vai, tá? Tudo o que o diabo puder fazer para querer te derrubar ou querer te trancar alguma coisa, ele vai fazer. Ele não vai medir esforço para isso. Porque o que ele quer é que nós não sejamos um testemunho de Jesus na terra. Porque no momento em que realmente nós conseguimos fazer com que as pessoas acreditem em Deus e realmente entendam o que Jesus veio fazer na terra por nós, que Ele é o nosso único Salvador, o que Ele pode nos dar é muito maior do que nós podemos enxergar aqui. Nós nem temos ideia do que é. E nós conseguimos transmitir lá para as pessoas lá de fora. Vocês acham que nós não estaríamos num mundo melhor? Não acha que o diabo começaria a perder espaço no mundo? E Jesus ganharia muito mais? Nós conseguiríamos realmente levar a palavra de Deus adiante. Jesus poderia, através do Espírito Santo, operar muito mais na nossa vida. Muito mais nas pessoas. Só que parece que nós gostamos de ir sempre na contramão do negócio. Deus está tentando nos prepararmos para nós sermos umas pessoas fortes, umas pessoas que aguentam, e nós estamos querendo simplesmente enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos.
Muitas vezes nós nem estamos preparados para o que está por vir, mas estamos ali querendo isso. E Deus diz, não é agora, filho meu, espera mais um pouco. E muitas vezes acabamos ficando impacientes, saímos, acabamos brigando com outras pessoas. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não atende aos meus pedidos? E acabamos errando, pecando. Isso tudo porque não acreditar em Jesus. Não acreditar no que Ele diz. Que muitas vezes Ele não quer nos dar alguma coisa para que nós nos percamos lá na frente. Todo mundo gostaria de ganhar na Mega Sena? Com certeza, eu também, só faltaria jogar. Mas fora isso, todo mundo gostaria. Por quê? Porque ela te dá um alívio imediato. Tu chegou ali, ganhou, amanhã tu vai lá no banco, tira o dinheiro e dá Deus trabalhar por resto da vida. Vem dizer que não seria assim. Mas será que nós realmente quantos de nós usaríamos aquele dinheiro para a obra de Deus? Mas eu vou dar 1 milhão para a igreja e Deus vai fazer. Querido, uma coisa que Deus sempre mostra, quem é fiel no pouco é no muito, tá? Se você não for fiel no pouco, você também não vai ser fiel no muito. Você sempre vai achar alguma outra desculpa quando tiver para não dar para Deus. Quem é no pouco é no muito. Isso é 100%. Vocês dizem, eu sempre gosto de falar que as pessoas, nós gostamos de falar, político só rouba. Sim, o Brasil praticamente é, infelizmente. Mas eu sempre gosto de falar que a pessoa não rouba, tem duas opções. Uma é por convicção mesmo, ela não rouba porque é errado, e a segunda é porque não teve oportunidade. Porque eu cansei de ver em pessoas que só não roubam porque não têm oportunidade. Porque se desse oportunidade para elas, elas roubariam igual. Aquela pessoa nunca roubou, chega lá em cargos mais altos, começa a roubar. É só porque não teve oportunidade. Porque nós estamos muito ligados a coisas terrenas. Muito ligados em coisas que nós vemos. Muito ligado a coisa que nós queremos sentir, aquele alívio imediato. Aquela coisa imediata, assim, de um estralar de dedos e, que alegria. Estamos se esquecendo que o nosso propósito aqui é ganhar a salvação. E a salvação não dá do momento agora, só num instante. A salvação vem do momento em que nós aceitamos Jesus até a hora da nossa morte. É todo esse tempo. Não é só um pedacinho, uma fraçãozinha aqui, uma fraçãozinha ali. Quando nós formos julgados, quando Jesus virá o nosso juiz, vier nos julgar, Ele não vai pegar trechos da nossa vida. Ele vai esquecer, no momento em que nós aceitamos Cristo, descemos as águas, para trás Ele não se lembra mais nada. Agora, dali para frente, Ele não vai escolher partes da nossa vida, não, vai ser a nossa vida inteirinha. Do começo que nós se batizamos até a hora da nossa morte. Por isso que Jesus sempre tentou e transmitia para as pessoas ensinamentos para a vida inteira. Não construa a sua casa na areia, construa em cima de uma rocha. Foram coisas da palavra de Deus para ter a palavra de Deus gravada em nosso coração. E Jesus nunca ensinou coisas difíceis. Sempre foi coisas fáceis, porque Ele sabia que 80% da população, se Ele fosse falar alguma coisa difícil, eles não iam entender. E nem por isso Ele deixou de abençoar as pessoas. Nem por ser palavras fáceis, palavras que todo mundo pudesse entender, palavras que todo mundo tivesse o convívio com elas, não deixassem de ser a verdade de Deus. Porque no momento em que nós tentamos complicar a palavra de Deus, nós acabamos nos atrapalhando. No momento em nós que queremos elaborar muito mais do que é para ser, tentamos ser aquilo que não é, nós se atrapalhamos. Por isso que Deus vem trabalhando devagar em nosso coração
E por isso que nós temos que ter essa responsabilidade diante dele. De no momento em que nós realmente escravarmos isso, queremos Jesus em nosso coração, partir dali para frente, eu sempre gosto de dizer, nós temos uma responsabilidade a partir disso. A partir disso, a partir disso agora sou eu que tenho que demonstrar lá no mundo, lá fora, o que é Jesus. Cabe a mim e cabe a você demonstrar isso. Não é que nem eu falei que eu converso com as pessoas, dizem, não, aquela outra pessoa fez aquilo, não. As pessoas lá de fora não enxergam as outras pessoas. Quem ela está conversando é com você. É você que tem que se demonstrar para aquela pessoa que Jesus está dentro de você. É você que tem que demonstrar para aquela pessoa que o Espírito Santo está dentro de você e ela pode operar. E Jesus é tudo aquilo que está na palavra de Deus. Ela só vai ter conhecimento a partir de você. E é ali que entra o que os olhos não veem. Porque aquela pessoa vai olhar para você mesmo sofrendo tribulação, tendo 1001 doença, você consegue chegar para ela e dizer que só Jesus salva. Ter um sorriso no rosto, é aí que ela vai ver a diferença. Ela vai ver que Jesus não é o que estão falando ali de fora, de um lencinho abençoado, de alguma coisa que dá carro, que dá casa, que vai te fazer melhorar de vida. Que eu não me lembro. Deus deu muitas promessas, mas nenhuma delas, além da cura, ele disse, sai daqui que tu vai ser rico agora. Foi ao contrário. Porque o que aquelas pessoas muitas vezes queriam era aquilo. Mas Jesus não falou isso. Jesus tem provisões, tem soluções financeiras para nós? Tem. Hoje em dia nós vivemos muito mais no dinheiro do que eles viviam naquela época? Sim. Jesus nos tem provido? Tem, para quem é fiel com Ele. Ele tem provido para todos nós. Só que nós estamos pensando só nisso. Só que Jesus não é só essa parte da financeira. Jesus é todo o resto. Eu sempre coloco a parte financeira por último. E Deus sempre disse, Jesus disse que não é para nós nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o mal já está lá. Em outras palavras, Ele está dizendo, se preocupem somente comigo. O resto nós damos, Ele já está organizado, Ele sabe como vai resolver a situação. Só que nem eu disse no começo, nós estamos muito preocupados com aquilo que nós enxergamos, aquilo que nos vê, aquilo que nós vemos. Ah, aquela outra pessoa, como é que pode? Faz tudo de errado, mas está lá andando de Ferrari. E daí? Por que isso chama atenção? Porque nós estamos vendo aquilo. Mas Jesus não quer saber dessas coisas. Jesus quer saber aquilo que nós não vemos. O que é? Que é o nosso interior. Que nós tenhamos fé nele, alegria com ele. Que nós possamos, que daí sim, no final da nossa jornada, sermos salvos e podermos morar com Jesus lá no céu. Amém?